Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os bastidores do bordado e dessa vez sobre os bastidores de verdade, né? Vou falar realmente sobre os materiais de bordado e fazer jus a esse nome, esse trocadilho maravilhoso que eu tanto adoro. Mas você fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te dar indicações, tá? Eu vou dizer o que eu compraria se eu estivesse começando a bordar hoje em dia. Então fica até o final para você não perder as minhas recomendações. Então eu quero começar o vídeo falando sobre os bastidores do bordado, né? Esse arozinho aqui, esses dois aros que você vai comprar, se chama bastidor, muita gente não sabe o nome deles, né? Muita gente me questiona assim, Bárbara, como é o nome daquele círculozinho que usa para bordar, que eu não sei. E aí eu falo, são bastidores. E aí eu vou falar sobre os tipos. Eu tô segurando aqui um contar-racha. Isso aqui é um risco do meu plano de riscos, tá? Eu peguei aqui para dar um exemplo, esse bastidor, e ele já tá montado assim, né? Então isso aqui é o bastidor contar-racha. Eu vou deixar passando aí na tela o close dos bastidores que eu tenho, né? E outros bastidores que eu fui achando aí pela internet. Você pode comprar bastidores com tarraxa, ou então sem tarraxa, e eu vou te dar as recomendações lá no final. Mas o tipo de bastidor que você vai comprar vai depender do seu objetivo com o bordado. Então você borda só para você? Só para presentear pessoas queridas, só para decorar sua casa, sei lá, seu escritório, ou então você borda para vender. Isso, quando você define o seu objetivo com bordado, você vai definir quais são os bastidores que você vai comprar. E lá no final do vídeo eu vou te dar as recomendações para cada um desses aspectos. E hoje em dia nós temos uma variedade aí de tamanho de bastidor, de tipo de bastidor. Hoje em dia a gente tem bastidor de madeira, de bambu, de plástico, de silicone. Tem até uns aí que eu não gosto, que são os de MDF e os de madeira pinos, eu não gosto de jeito nenhum. Os de MDF eu não gosto porque, além deles se quebrarem muito fácil, eles só têm contras, né? Se eu for listar uns prós e contras do bastidor de MDF, o único pró que vai ter é o preço, porque ele é muito convidativo o preço dele, né? São bastidores baratinhos. Então, acho que muita gente chega pra mim falando assim, Bárbara, o que é que tu acha de eu comprar bastidor de MDF? Tá bem baratinho. Mas eu já tive seguidoras que não deram a mesma sorte de ter vindo me perguntar, ou então de ter tirado dúvida com alguma outra bordadeira mais experiente. E aí, essa seguidora me relatou que comprou o bastidor de MDF, que quebrou, e ela testou colocar várias vezes, ela batia com o martelo, porque ela não conseguia encaixar os dois aros do bastidor. Então, na hora que ela forçava para encaixar, quebrava. E aí ela tentou colocar também com martelo e quebrou também, porque o MDF é muito frágil, né? A gente tem móveis de MDF em casa e a gente vê como eles são mais frágeis do que madeira, né? A gente vê do que madeira maciça, né? Então, o MDF, ele é um material também muito poroso, que ele pega muita umidade. Basta você ver uns móveis mais antigos de MDF, mesmo com aquela revestimento, né? Com aquele revestimento, aquela cobertura, ele vai também espocar, né? Ele vai ficar com uns pontinhos ali de umidade e com o tempo ele vai se abrindo, né? Se afofando, assim, fica horrível. E isso vai acontecer com os bastidores também. Então eu não recomendo que use esses bastidores. Se você quiser comprar só pra você, só pra treinar o bordado, né? Você achou um muito baratinho ali, compra um só pra você testar, mas tenta não vender bordado com esse bastidor porque ele realmente não é bom, desvaloriza sua arte, ele vai deixar mais feio, né? Você podendo cobrar R$ 300 no bordado, com esse bastidor de MDF pode ser que você cobre, sei lá, só R$ 100, não sei, fica muito feio. Então não coloca ele de jeito nenhum, principalmente porque também pega mofo muito fácil. O bastidor de MDF ele vai pegar mofo facilmente. Então imagina se você vender um bordado com um bastidor de MDF e aí a sua cliente está lá, a casa dela muito úmida e acaba pegando mofo nesse bordado. Então vai ficar feio, né? Vai estragar. E outro também que eu não recomendo, que eu tenho vários relatos de seguidores, eu vou deixar passando aí os relatos delas. O bastidor de pinos, ele quebra com muita facilidade. Ele pode ser bonitinho ali, mas ele quebra com facilidade porque eles são várias ripas de pinos coladas uma na outra. E aí, depois que cola, eles vão lá e cortam um círculo, né? E cortam o bastidor. Então, vai ficar feio também, assim, porque ele vai se abrir com o tempo. E mesmo que ele não quebre ali na hora que você for colocar, com o tempo ele vai se abrindo. Como uma seguidora já relatou pra mim, eu procurei o relato dela e não achei, porque foi muito antigo, eu acho que foi de 2021. Mas ela me relatou que o bastidor dela foi se abrindo. E quando ela viu por causa da pressão, né? Porque quando a gente tem uma moldura, faz pressão. Por exemplo, a pintura aqui atrás de mim, essa tela está exercendo uma pressão ali no chassi, o chassi exerce uma pressão na tela. O calor, a mudança de temperatura, o frio, também vão exercer ali
a tela vai expandir e vai contrair. Então, no bastidor acontece a mesma coisa. O tecido vai expandir, vai contrair. O material também vai expandir, vai contrair, principalmente se for madeira, né? Então, você imagina aí, o bastidor ele vai acabar se quebrando se ele for frágil. E aí, tem os bastidores que são de madeira naval. E esses bastidores, eles são um pouquinho mais difíceis de achar, mas eles são ótimos também, porque eles são bem resistentes. E tem uns de madeira maciça também, que eu acho bem bonitos, inclusive. Tem uns de tarraxa, de madeira maciça, eles são super grossos. Uma vez eu vi pra comprar em São Paulo, mas eu não comprei, né, e me arrependi, faz muito tempo. Gente, foi em 2018, eu acho, que eu vi esse bastidor. E ele já era R$ 42 naquela época. E na época eu achei caro e não comprei, até porque eu tava ali no início ainda, né? Eu comecei a bordar em 2017, e aí quando foi em 2018 eu estava começando a vender bordados. Eu só comecei a vender em março de 2018. Então, eu viajei, acho que foi em abril, mais ou menos, de 2018, ou foi maio. E aí, fazia pouco tempo, eu não queria fazer um investimento de R$ 42 no bastidor, né? Mas hoje em dia eu penso, era pra eu ter feito esse investimento, porque era um bastidor lindo de madeira. E aí, na sequência de materiais, nós temos também as linhas de bordado. Quais são as linhas que você deve comprar? Eu recomendo que você compre as meadas mesmo, né, que são próprias para bordar. E às vezes elas vêm nas plaquetinhas, né, nas plaquinhas, às vezes elas vêm a meada inteira, assim mesmo. Você pode escolher aí o que ficar melhor para ti, né, o custo-benefício você avalia e vê qual que você vai comprar. E aí tem as meadas que são só de algodão, 100% algodão, tem as meadas que são de poliéster. Então tem meada, tem linha também de viscose, né, meada eu nunca vi, mas tem a linha de carretel de viscose, eu tenho uma, eu vou deixar passando aí na tela também pra você. E essas linhas, elas são muito boas, as linhas de algodão e de viscose são muito boas. Mas também dá pra usar de poliéster, tá? Eu não sou muito fã da linha de poliéster para vender os bordados, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que vai até durar mais, né? Porque o bordado, ele é todo feito ali em algodão, e aí você pode querer falar que só usa linha de algodão para valorizar a sua arte, só usa linha, sei lá, de algodão egípcio para valorizar a sua arte. Então tem marca que é de algodão egípcio, a linha, e eu uso muito a minha favorita, que é a da Círculo. Essa Maximuline é algodão egípcio. Então eu sempre dou preferência para as linhas de algodão, e as minhas favoritas são a Enco e a Maximuline, principalmente a Maximuline, é a minha favorita da vida, assim, que é da Círculo. Eu amo tudo dessa marca. Então, Círculo, me nota aí, porque eu amo vocês. E eu compro tudo da Círculo, tudo meu. Eu sempre procuro ver se tem da Círculo primeiro, e depois eu vou comprando das outras marcas. Mas eu adoro a Enco, adoro a Círculo. Eu ganhei umas meadas também de uma marca que, se não me engano, é da Alemanha, eles mandaram pra mim, e eu amei demais, amei os bastidores deles. Inclusive, esse bastidor aqui é deles, e é muito lindo, ó, deixa eu te mostrar. Olha só como é perfeita a tarraxa desse bastidor. E a madeira dele é a coisa mais linda, é perfeito. Eu queria muito que tivesse uns bastidores bem grandes desse aqui, sabe? Porque agora eu tô viciada em fazer bordado grande. E aí você pode comprar meada, carretel. Aí já me perguntaram também se pode comprar linha de costura. Isso aqui eu vou falar lá no final, tá? Vou deixar pro final do vídeo, quando eu for dar as recomendações e dizer o que é legal você comprar ou o que não é legal comprar. E aí você pode também usar no bordado lã. Depende do objetivo do seu bordado, né? Como eu falo, o material que você vai comprar vai sempre depender do seu objetivo com o bordado. Se é pra você fazer pra você, se é pra presentear, se é pra vender. Se você vai vender, qual é o tipo de bordado você vai fazer. Então você pode usar lã, pode usar linha de crochê também. Então vai depender do seu objetivo aí, do que é que você quer causar com o seu bordado, qual é o efeito que você quer fazer. E sobre as agulhas, quais são as agulhas que eu devo comprar? Então, olha só, você tem várias opções. Tem agulha de costura, tem agulha de bordado, tem agulha de tapeçaria, tem agulha mágica, que é bem usada na tapeçaria também, é tanto que o bordado fica com um aspecto bem parecido com o de tapete, né? Aquele pontinho felpudo. Então, você pode comprar vários tipos de agulha que você quiser, dependendo do seu objetivo, do objetivo do seu bordado. E aí, o tamanho da agulha, ele vai depender do tipo de bordado que você vai fazer, da quantidade de linhas que você vai usar no olho da agulha, né, no buraquinho da agulha. Então, eu vou te dar as recomendações lá no final. Mas você pode comprar qualquer tipo dessas agulhas, pode ser de costura, de bordado, de tapeçaria, agulha mágica, a agulha que você quiser usar. E eu só não sei se vai dar certo a agulha de crochê, né? Mas ela é muito específica. Mas você pode colocar aí um crochêzinho no seu bordado. Eu já vi umas gringas fazendo crochê no bordado. Então, você decide, mas para você bordar mesmo, procura agulha de crochê e agulha de costura.
Mas a agulha de costura é primordial, tá? É essencial, você tem que ter. E aí é bom você ter vários tamanhos de agulha. Então, quando você for comprar, você olha aqueles kits que vem com as numerações e tem agulhas número 9, número 11, número 12, número 14, e tem vários tipos de tamanhos de agulha. Então, procura ter números variados, porque os pontos que você vai fazer, você vai precisar de agulhas diferentes. Então, se for uma pintura de agulha com um fio na agulha, você vai precisar de uma agulha bem fininha, né, que tem um olho bem pequenininho, uma agulha menor, mais delicada, para quando você for partir o ponto não danificar o seu bordado. E se você não tá entendendo o que é isso, que é pintura de agulha, que é partir ponto, tem vários vídeos aqui, eu vou deixar linkado algum aqui nos cards, né, que eu acho que aqui do lado esquerdo, no i. Então você dá uma olhada aí que eu tenho vários vídeos explicando o que é pintura de agulha. E aí você vai entender para que serve cada agulha e o tamanho delas. Que eu gosto de falar, né, nesses vídeos. Toda vez que eu gravo tutorial, eu dou várias dicas, eu falo várias coisinhas, tá? E sobre os tecidos, que é uma das maiores dúvidas, assim, a dúvida universal dos iniciantes no bordado. E qual tecido usar? Que tecido é esse que eu uso? Nossa, o pessoal fala, que tecido lindo e grosso, que tecido é esse? Esse tecido que eu mais uso, esse aqui é o que eu uso atualmente, né? Eu tô usando só ele praticamente, mas eu já usei vários tecidos. E aí tem vários tecidos que você pode usar para fazer seus bordados. Se você for fazer aquarela, for fazer uma pintura, eu recomendo que você use o algodão cru, que é esse tecido que eu uso. Eu vou deixar passando detalhes aí dele aí na tela, para quando você for comprar, você ver como é que ele é. Eu já deixei foto lá no meu Instagram dele de pertinho, assim. Eu acho que eu vou fazer um post só sobre isso, só sobre esse tecido, para quem quiser comprar o tecido, né, chega na loja e o vendedor não souber que tecido é esse, porque às vezes acontece. Tem vendedor que às vezes acaba mostrando pra gente um tecido um pouco mais fino, uma gramatura menor. Então, eu acho que a gramatura desse meu aqui tem 160 gramas por metro quadrado ou 190. Mas eu acredito que seja 160, eu não tenho certeza, tá? Perdi a notinha, já faz muito tempo que eu comprei. Então, quando eu for comprar de novo, que tá bem perto de eu ir comprar material de novo, comprar tecido, aí eu pergunto pro vendedor qual é a gramatura do tecido e eu trago aqui pra vocês a informação e deixo aqui no comentário. Eu deixo um comentário fixado com essa informação. Então, esse tecido, ele é perfeito para fazer aquarela, porque ele tem goma. Ele é um tecido engomado, tá? Ele é bem duro, assim, ele tem goma. Se você molhar, você vai sentir a goma saindo, assim, no seu dedo. E ele é muito bom porque a goma, ela segura a tinta da aquarela. Então, você consegue dominar mais a técnica, né? Você consegue dominar a tinta ali, porque a aquarela é uma técnica, assim, que ela é bem difícil, tá? Você molhou demais, ela sai se espalhando. Então, nesse tecido não tem tanto problema. Quando a gente coloca água aqui, ele consegue reter a água ali no lugar e a gente ir espalhando para onde quer. É tanto que é possível fazer pontinhos com pincel, assim, é possível fazer pontinhos de tinta com a aquarela nesse tecido e fica perfeito o círculo redondinho. Ele seca, assim, um tecido bem bonito. Aí um outro tecido que eu adoro, que eu acho muito lindo, que eu já usei também, é sarja, que é algodão sarjado. Você pode usar sarja, fica bonito também. Tem gente que faz aquarela nesse tecido, né? Mas já é um pouco mais complicado de fazer. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Não é impossível de fazer, você consegue. Eu já vi gente falando que não dá para fazer na sarja de jeito nenhum, não sei o que lá. Mas dá sim para fazer, tá? Inclusive eu tenho uma aluna que usa sarja, que já fez aquarela na sarja e deu super certo. Ela até já me falou, né, que deu trabalho para fazer, mas dá certo, tá? Então, se você quiser usar sarja, também pode fazer, é um tecido bem bonito, fica lindo para bordar. E ele é um pouco grosso, né? Pode ser que dê um pouquinho de trabalho na hora de encaixar no bastidor. Como ele é um pouquinho grosso, né? Tipo o brim. O brim também é outro tecido que você pode usar, ele é muito parecido com a sarja. Inclusive é irmão gêmeo ali da sarja, né? Então você pode usar também o brim para colocar no bastidor para fazer seu bordado, mas ele, como é tecido grosso, o brim, a sarja, um pouquinho mais grossinho, pode ser que você tenha um pouquinho de trabalho na hora de encaixar os aros do bastidor, principalmente se for o bastidor comum, sem regulagem. Aí outro tecido que você pode usar também é o linho. Pode usar linho misto também, tem linho misto que é linho com algodão, tem linho misto que é linho com poliéster, então você dá uma olhada. Quando for comprar o tecido, pega nele, você sente, né? Faz assim, ó, vê se é um tecido mole, vê se é um tecido duro. Dá uma olhada na trama, como é, se a trama é muito aberta, né, se é muito fechada. Então, quanto mais fechadinha a trama, melhor vai ser para bordar, mais vai facilitar o trabalho. Aí, outro tecido muito usado no bordado também é o tule. Então, você, quando for comprar, tenta comprar aquele tule um pouquinho mais rígido. Se você quiser bordar no tule, não compra aquele tule mole, tá? Aquele com elastano, que senão ele vai ficar esticando muito. Não comete o mesmo erro que eu cometi no início. Eu comprei o tule errado e eu acabei fazendo o bordado nesse tule que
além de ser muito fininho, ser um tecido muito delicado, que tava rasgando quando eu ia passar a agulha, quando eu ia puxar o ponto, ele também ficava se mexendo, né? Ficava muito mole, assim, ele não ficava esticadinho, assim. Então, deu muito trabalho para bordar. Eu até traumatizei de tule na época e nunca mais bordei no tule. Então, pode ser que um dia eu borde de novo, mas se eu for bordar, eu vou comprar um tule um pouquinho mais resistente e que não tenha elastano. O outro tecido é o tricoline, que é super usado. O tricoline é um tecido de algodão. E cuidado aí que tem umas versões aí que são de poliéster, né? Do tricoline de poliéster, assim, é bem parecido com o de algodão. Mas tenha cuidado para não comprar dele, porque é muito ruinzinho. Eu já usei e ele parece um plástico na hora que tá enfiando a agulha nele, assim, não é bom. Então, se for usar a tricoline, vê com o vendedor se é o tricoline mesmo, de algodão. Mas é um tecido que eu não gosto muito. Eu gosto dele para certas coisas, por exemplo, para fazer o fundo do avesso, né? Para esconder o avesso, aí eu acho legal. Mas já para bordar, fazer o bordado direto ali no tricoline, eu não gosto muito, porque eu acho que é um tecido muito fino e eu não acho legal para bordar. Eu não gosto muito dele mesmo. Aí tem outros 2 tecidos que eu já vi várias bordadeiras usando, que é o etamine e a talagarça. Então, eu não gosto desses tecidos, eu já peguei neles. Eles são muito grossos, assim, para esse tipo de bordado que eu faço, eu não gosto, tá? Não dá certo. Mas aí, dependendo do que você vai fazer, do seu objetivo com o bordado, aí você vê se dá certo para você esses tecidos, o etamine e a talagarça. Mas eu não curto muito. Talvez se você for fazer um bordado no estilo de tapeçaria, com agulha mágica, com agulha de tapeçaria, talvez fique bonito, tá? Eu acho que fica legal. Mas quando vai usar muita linha, né? Quando vai usar a linha de crochê, ou então lã. Mas eu acho que para fazer esses bordadinhos delicados aqui, esses que eu vou deixar passando aí na tela, o melhor tecido eu acho que é o algodão cru, o linho, mas o algodão cru é o vencedor de todos. É o ganhador. E, inclusive, em relação a custo-benefício, ele é o melhor, é o mais barato. Então, ele é lindo, é barato, é bom, é o BBB. E agora que eu já te falei dos principais materiais, eu vou te dar as minhas recomendações. Mas antes de falar isso, deixa eu... Só batendo aqui no microfone. Deixa eu colocar um pouquinho mais longe, né? Antes de te falar sobre as minhas recomendações, eu queria recomendar o meu plano de riscos para bordar. Então, se você é iniciante, não consegue desenhar, não sabe, tem dificuldade, não sabe onde encontrar risco para bordar, ou então você quer riscos prontos porque você não tem muita criatividade, você não quer perder tempo com isso, então dá uma olhada aqui no meu plano de riscos para bordar. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Eu vou deixar também fixado no primeiro comentário para você clicar e conhecer. Então, a primeira recomendação de bastidores. Quais são os bastidores que eu acho que você deve comprar? Então, se eu estivesse começando agora, o que eu faria? Eu iria investir em bastidores de 20 centímetros, porque além dos bastidores de 20 centímetros terem um tamanho excelente, ele é lindo, né? É um tamanho muito bom, é ótimo para tudo, é ótimo para fazer porta de maternidade, para fazer bordados de decoração mesmo, assim, esses que não tem tema definido, né? Então, é ótimo para você fazer bordado de retrato. Então, é para tudo. O de 20 centímetros, ele é perfeito para tudo. Mas aí, se você pretende fazer bordados para colocar na moldura caixa, por exemplo, então já é bom você ter um tamanho um pouquinho menor, de 16 centímetros, de 14, de 12 também dá certo. Depende do que você vai fazer ali na moldura caixa. Mas se você quer fazer a moldura caixa com bordado no meio, aí eu acho que é interessante, porque a moldura caixa ela tem de 20 centímetros, tem de 25, tem de 30, então aí depende da loja onde você vai comprar. Mas eu já vi de 20 centímetros, já vi de 25 e de 30, eu acho que de 33 também. Então se a moldura caixa tem 33 centímetros, então vai caber direitinho ali o bastidor de 20 centímetros, vai ficar bonito. Mas se a moldura tem 20 centímetros, aí já não é legal você colocar um bastidor de 20 centímetros dentro. Então é bom ter um bastidor um pouquinho menor, né? De 16, 14 centímetros, fica perfeito na moldura de 20. Então você vê aí qual é o tamanho da moldura, para ficar com espaço ali entre o bastidor e a moldura. Mas se você faz bordado, só o bordado mesmo, do jeito que está aqui, né? Esses meus bordados aqui na parede. Então você pode comprar o de 16 centímetros e o de 20 centímetros também. Mas eu acho que o de 20 é o melhor de todos. Caso você faça bordado só para você, caso você não venda, aí você pode investir nesses de 16 centímetros mesmo, tá? Se for só para você bordar por hobby ali, né, como terapia, que eu recomendo muito, inclusive. Eu tenho várias alunas do plano de riscos que bordam como terapia, né, porque o bordado é terapêutico, ele faz a gente ficar
mais leve, né? Mais aliviar a tensão. A gente, quando começa a bordar, não pensa mais em nada, esquece do mundo. Então, se você quer bordado só para isso mesmo, compra os de 16 centímetros que vai dar certo para você. E aí, se você for comprar na loja física, aí você dá uma comparada assim, né? Você pega os dois tamanhos, ó, tem um aqui. Você pega aqui os dois tamanhos e você dá uma olhada assim, você diz, olha só, esse aqui é o de 16 centímetros e esse aqui é o de 12 centímetros. Olha a diferença. E aí você dá uma comparada e diz assim, esse aqui 16 é muito pequeno. Quero, sei lá, um de 20 centímetros. Ou então, quero um menor de 14. E você olha, né? Mas se você for comprar online, aí você pega um prato aí na sua casa, pega um prato de sobremesa e pega um prato normal. E aí você mede a circunferência, né? Você coloca uma régua ou uma trena, assim, você vê de ponta a ponta, assim, no prato, na parte do meio, assim, e você vê quantos centímetros tem. E aí você vê ali na trena, você marca onde tem 20 centímetros, aí você vai saber mais ou menos qual é o tamanho do bastidor que você está comprando. E aí, por ter essa variedade, né, de tamanho de bastidor e também porque depende do nosso objetivo com o bordado, por exemplo, quando a gente vai bordar moldura caixa, às vezes o bordado não vai ser apenas com o bastidor ali no centro, mas também com o bastidor no cantinho, lá em cima. Às vezes a pessoa quer bordar só a carinha de uma girafa, tem o corpinho dela ali, e a pessoa quer a carinha da girafa dentro do bastidor. Aí eu já recomendo um bastidor menor, de 12 centímetros, de 10 centímetros, que vai ficar mais bonitinho, né? E aí você vê qual é o seu objetivo. Você pode comprar desses pequenininhos também. Tem os menorzinhos ainda, né? Que tem os bastidores de pingente, que é para fazer pingente, fazer chaveiro. Dá até para fazer imã de geladeira também. Eu até pretendo fazer imã de geladeira para mim e para minha mãe. Então você dá uma olhada aí quais são os bastidores que você quer. Mas eu recomendo muito mesmo que invista nos de 20 centímetros, porque são o tamanho ideal, são os meus favoritos. E sobre as linhas, o que eu recomendo? Então, eu até já falei um pouco, né? Já dei um spoiler ali, mas eu recomendo que você procure usar linhas boas, né? Linhas de algodão, que são as melhores, mas só tem um probleminha na linha de algodão. Com o tempo, ela vai ficando velha, né? Vai envelhecendo na meada, e aí ela começa a desfiar. Então, se você comprar linhas velhas, se você der o azar aí de comprar linha velha, ela vai acabar se desfiando, né? Se soltando. Na hora que você passar várias vezes a mesma linha, ela vai acabar se desfiando e quebrando. Que acontece muito isso comigo. Eu tenho umas linhas antigas aqui que eu tô tentando usar só para fazer uns bordados assim, uns tutoriais, né? Porque o tutorial gasta muita linha, então eu tô procurando usar só pra isso, porque elas não servem mais pra nada, só pra isso mesmo. E às vezes eu passo até raiva porque elas começam a quebrar. Então você tem que ter cuidado aí, porque a linha natural, ela vai envelhecer. Ela vai oxidar com o tempo. Você pode investir também em linhas de poliéster. Eu não curto muito a linha de poliéster, né? Mas pra algumas coisas dá certo fazer, tá? Não tenho muito preconceito, não. É porque pra mim, assim, pro meu posicionamento, o meu tipo de bordado que eu faço hoje em dia, para vender, eu procuro usar linhas de algodão egípcio. Então, isso aqui faz parte do meu posicionamento, né? Como artista plástica e tal, para vender meus bordados. Mas isso aqui não tem nada a ver com dicas para iniciantes no geral, para generalizar. Então, você pode usar a linha de poliéster, não tem problema nenhum. Inclusive, eu uso, comprei várias linhas da Shein, da Shein, né? E aí eu coloquei até uma resenha, vou deixar aqui para vocês, aqui nos cards. Eu criei uma resenha quando eu comprei, né, o que eu achei, as primeiras impressões ali, e eu continuo gostando das linhas, eu gosto muito delas. Elas só têm uns defeitinhos, eu falei lá no vídeo da resenha o que eu achei desses defeitinhos, mas eu gostei, no geral, eu gostei de usar. E aí eu recomendo que você compre meadas. Eu vou deixar as marcas aparecendo aqui, para você dar uma olhadinha nelas depois e pesquisar. E aí a linha de costura, né? Pode usar ou não pode? Você pode usar a linha de costura, não tem problema. Eu uso, sempre usei e eu acho que sempre vou usar, porque eu gosto muito da linha preta de costura, que inclusive é uma linha de poliéster. Eu gosto muito da linha preta para fazer bordados de fotografia, né? Bordado de retrato. Então ela é muito maravilhosa porque eu acho ela bem fina, sabe? Essa que eu uso, dessa marca que eu uso, ela tem uma espessura um pouquinho mais fina do que a linha de bordado. Então fica os detalhes muito mais bonitos, eu consigo criar uns detalhezinhos menores. Então você pode fazer seus bordados com linha de costura, não tem problema. Só que o efeito do bordado, né, por exemplo, eu gosto dessa linha só pra isso, tá? Só a linha preta pra bordar fotografia, um detalhe ou outro em preto, mas quando eu quero fazer um bordado mais bonitinho, né, bordado preenchido, assim, com mais pontos de preenchimento, aí eu acho que fica mais bonito usar a meada mesmo. Ou então dá para usar também a linha de carretel, se ela for própria para bordado. Que essa linha que eu vou deixar aparecendo aí na tela, que eu até comentei sobre ela, né, que é uma linha de viscose,
ela é excelente e ela é própria para bordado e é linha de bordado em máquina. Então você pode comprar também linha de bordado em máquina que dá certo. Mas aí você vê que a linha de bordado em máquina, ela é mais brilhosa. Então, se você não quiser um bordado super brilhoso, aí você tenta não bordar muito com elas, né? Com a linha de carretel. Compra meada mesmo, que as meadas, elas são brilhosinhas, elas são mercerizadas. Esse processo de mercerização da linha é o que faz o algodão ficar brilhoso. Então, ele vai ficar... O bordado vai ficar brilhoso, né? Mas não tanto. Tem umas linhas que são mais brilhosas do que outras. As da Anchor são super brilhosas, mas é um brilho ali mais discreto. Já essas linhas de bordado de carretel, né, de bordado de máquina, elas são extremamente brilhosas. Então você dá uma olhada aí até se você consegue encontrar umas que sejam um pouco mais opacas. E aí sobre as agulhas, quais agulhas eu recomendo? Então, como eu já falei, já dei spoiler, essa parte aqui acabei recomendando antes de chegar a hora. Então, eu recomendo que você compre aqueles kits de agulha que vêm com as numerações e que vem bem direitinho, da número 9 em diante. Pode ser número 9, 11, 12, 14, pode ter várias ali. Então, mas o importante é que você tenha agulhas bem pequenas e bem fininhas e agulhas intermediárias e agulhas maiores e mais grossas, que é para você conseguir fazer vários tipos de ponto, vários tipos de bordado. Até porque tem muitos pontos que a gente precisa de agulhas maiores. Tem muitos pontos que a gente precisa enrolar a linha na agulha, como o rococó, o ponto caseado e muitos outros. Então é interessante você ter linhas maiores aí. Linhas não, agulhas maiores para você bordar. E aí o tecido, que eu também já dei spoiler pra caramba, que eu recomendo é o algodão cru. Então você procura esse algodão cru, eu vou deixar a foto lá no Instagram. Se você nem me segue ainda, aproveita para me seguir, né, que eu posto muitas dicas lá, tem muita coisa legal. E olha os meus stories, todo dia eu posto stories. E aí tem semana, confesso, tem semana que eu não consigo postar muito. Mas não esquece de conferir os meus stories, porque eu posto muita coisa interessante lá, coisa importante. Então eu vou deixar a foto do tecido para quando você for comprar, você dá uma olhada se é o tecido certo que você está comprando, se é igual ao meu. E esse tecido de algodão cru, ele é maravilhoso, ele é perfeito para bordar, para fazer aquarela. E você pode bordar um tecido sobre o outro também, fica bonito. Então, compra esse tecido que você não vai se arrepender. Pode usar linho também, eu acho maravilhoso. Mas o linho, eu já bordei no linho, mas olha só, tem uma dificuldade. Pelo menos o linho que eu usei. Ele não era um linho muito grosso, eu acho que era linho misto, inclusive. E ele ficava meio que dançando, né, no bastidor, ele ficava se soltando, assim, sabe? Então eu precisei bordar no bastidor com tarraxa para depois eu transferir pro bastidor dele mesmo. Então me deu um pouquinho mais de trabalho. E aí, quando você for bordar tecidos mais maleáveis, tecidos mais molinhos, assim, né, tipo linho, malha, é interessante você usar entretela. E hoje em dia a gente tem vários tipos de entretela no mercado. Tem entretela hidrossolúvel, que é aquela que desmancha na água. Tem entretela autoadesiva, que você cola no tecido e depois você tira. E aí tem vários tipos. Tem a que não cola, né? Também é a mais comum, que é usada em bordado de máquina. E aí você pode ver aí, pode usar um TNT que você tem na sua casa, ou então você improvisa a sua entretela do jeito que eu ensinei. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui. Todos os vídeos que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar no final também, que é pra você clicar e assistir. Então, nesse vídeo, eu bordei malha e eu ensinei como bordar malha sem ter entretela, mas improvisando uma. Então, é um vídeo bem legal, eu bordei um body de bebê, que muita gente gosta de bordar roupinha de bebê, né? Então, dá uma olhada lá, que eu dei várias dicas de você bordar e ficar bonitinho, sem enrugar o tecido, sem ficar repuxando. E aí, eu quero dar uma recomendação para quem mora em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, né? Então, eu gosto de comprar meus tecidos na Casa Blanca. Sempre perguntam, Bárbara, onde é que tu compra tecido? Então, eu já vou deixar aqui nesse vídeo. Caso você seja de Fortaleza, já queira ir comprar o seu, eu compro na Casa Blanca sempre. Antigamente, eu comprava no Armarinho Guanabara, eu acho que é esse o nome. Lojas Guanabara, não lembro. Mas o nome é Guanabara, é uma loja de tecido que tem no centro, que ou fica na Senador Pompeu, ou fica na General Sampaio. Eu sempre confundo essas duas ruas, mas eu comprava lá, só que agora fica um pouco longe, assim, de mim, e eu acabo comprando na Casa Blanca, que é um pouco mais perto. Mas tem Casa Blanca no centro também, então você estiver no centro da cidade de Fortaleza, dá uma olhada lá nas lojas de tecido, tá? Que é bom que você pega nos tecidos, vê o preço, né, e tudo mais. E vê qual compensa mais pra você. Mas eu tô dando preferência hoje em dia pra Casa Blanca, que inclusive é a da Desembargador Moreira, a que eu frequento. Então é isso, o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero não ter esquecido nada, caso eu tenha esquecido, qualquer coisa eu comento aí depois e deixo o comentário aqui fixado, não sei, eu dou um jeito,
Mas eu espero que você tenha gostado. E se você tiver qualquer dúvida, me pergunta, tá? Que eu sempre leio os comentários. Eu tento ficar de olho aqui nos comentários e tento responder todo mundo. Mas se você tiver vergonha de deixar o comentário aqui, deixar a dúvida, porque muita gente chega pra mim falando assim: ai, Bárbara, eu tô com vergonha porque é uma dúvida tão burra, tão idiota. E aí, quando a pessoa faz a pergunta, a dúvida realmente não é idiota, é uma dúvida excelente, maravilhosa. E às vezes eu acabo criando vídeo pro canal e criando post lá no Instagram sobre a dúvida que a pessoa teve. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, tá? Faz a sua perguntinha que eu vou te responder. Ou então, deixa no meu direct lá no Instagram, que eu vejo e te respondo por lá também. Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte pra eu saber que você gostou, né? Porque a curtida aqui no vídeo ajuda muito a gente que produz vídeo aqui no YouTube, porque a gente vai saber se a pessoa gostou ou não do vídeo. Então, se você só assistir e não curtir, aí a pessoa fica assim: ah, será que as pessoas gostaram? Muitas vezes a pessoa gosta do vídeo e não curte. Então, você já deixa sua curtida aí e se inscreve, caso não seja inscrito, né? Porque senão você vai perder o meu canal de vista e não vai achar nunca mais. E não esquece de conferir o meu plano de riscos, que é maravilhoso, principalmente para quem é iniciante. Serve para todo mundo, tá? Eu tenho uma aluna de todo jeito, tenho uma aluna iniciante, intermediária, avançada, tem aluna que é muito melhor que eu, inclusive nos bordados. Mas você dá uma olhada lá, que tem riscos maravilhosos e vai ter muito mais ainda. Então eu te vejo no próximo vídeo e até mais!